Boa tarde, meus amores. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Aqui espero em Deus que todos estejam bem. Na nossa aulinha de história hoje, nós vamos realizar as atividades da página 123 a 129, conforme o nosso cronograma, e vamos falar um pouquinho sobre espaço e circulação na cidade. Então, aqui vai dizer que as ruas das cidades são espaços públicos que servem para a circulação de pessoas e de mercadorias. Por elas passam caminhões, ônibus, motos, bicicletas e carros, e entre outros. Nas grandes cidades, há também um trem metropolitano e o metrô, que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Os modernos meios de circulação utilizam as tecnologias mais avançadas. Então, metropolitano é um próprio das grandes cidades e pavimentado, é com vestimentos com asfaltos, concreto, etc. Então, as ruas também são chamadas para o encontro e a convivência com outras pessoas, e podem ser diferentes entre si, largas, estreitas, movimentadas, calmas, pavimentadas, arborizadas, ou ainda de outros tipos. Observem as fotos. Aqui nós temos algumas fotos, e aí a gente vai ver que na nossa própria cidade há alguns modelos de ruas assim, ruas mais largas, outras mais estreitas, algumas mais movimentadas, outras mais calmas, algumas pavimentadas, outras ainda, infelizmente, né, com areião ainda, né, e dessa forma. Então, a questão 1, quais dessas ruas só existem em cidades médias ou grandes? A diferença no trânsito das ruas mostrada na fotografia? Explique. Qual dessas ruas se parece com a rua da sua escola? Tem alguma parecida com a rua da escola? Lá na página 124, vai dizer que hoje muitas ruas das cidades grandes são barulhentas e perigosas por causa do trânsito do veículo. Leia uma nova versão da canção. Se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, não mandava ladriar, não deixava botar pedras, não deixava asfaltar. Deixaria o chão de terra, ou talvez plantasse grama. Encheria as calçadas de flores, um vasinho em cada pote. Margarida, amor perfeito, azaleia, dália e rosa. E na janela de casa, caso gerânio, ou quem sabe umas violetas. Temos Amos, Eduardo, Se Essa Rua Fosse Minha, São Paulo, Moderna 2008. Então, compare essas versões com a versão original da canção. Se essa rua fosse minha, e responda. Por que o autor não quer asfaltar a rua? Como são as ruas da sua cidade? Faça uma lista com tudo que uma rua precisa para ter e para ser ideal para vocês. O que vocês imaginam sobre isso? Na página 125, vai dizer que para trabalhar, fazer compras, passear, estudar, fazer visitas ou por outros motivos, as pessoas se locomovem dentro da cidade, ou entre a zona rural ou entre a zona urbana. A zona urbana vai ser o espaço das cidades grandes com muitas construções e maior quantidade de pessoas. Já a zona rural vai ser o espaço do campo não urbanizado, onde se planta e criam-se animais e conserva o meio ambiente. E, para isso, eles usam diferentes meios de transportes, que podem ser individuais ou coletivos. O coletivo, no caso, aí vai ser utilizável por várias pessoas ao mesmo tempo. Atualmente, há várias maneiras de ir de um lugar a outro nas cidades. Observe as fotos. Aí nós temos as fotos aqui. Na página 126 vai dizer: observe também essas fotos das cidades à beira de rio ou à beira-mar. Seus moradores podem usar navios, barcos e canoas como meio de transporte, tanto para pessoas como para mercadoria. Então, nós temos aqui outras imagens. E aí, vai perguntar na questão 1. Quais meios de transporte são mais utilizados para transporte de mercadorias na cidade em que você vive? Preencha o quadro com o tipo de transporte que aparece nas fotos desta página e da página anterior. Escreva também o nome de outros que você conhece. Nós temos os coletivos e os individuais. Na página 127, vai dizer que alguns meios de transporte coletivos são mais rápidos, outros são mais econômicos, outros são menos poluentes. Então, esses meios de transporte estão relacionados a alguns espaços públicos que todas as pessoas podem usar. Então, nós temos outras fotos abaixo. Vocês vão observar, fazer a leitura das legendas.
E logo após, siga as instruções para descobrir o nome do meio de transporte. Se o meio de transporte mais rápido estiver na foto 5, escreva a letra T no primeiro quadrinho abaixo. Se estiver na foto 4, escreva a letra B. Se o meio de transporte da foto 3 polui muito o ar, escreva a letra C. No segundo quadrinho, se polui pouco ou não polui nada, escreva a letra R. Se o meio de transporte que pode atravessar oceanos está na foto 4, escreva E. E no terceiro quadrinho, se está na foto 3, escreva o O. Se os meios de transporte que aparecem na foto 2 e 6 andam sobre trilhos, escreva Z e no final, o último quadrinho, se não andam, escrevam M, para formar a palavrinha. Então, tecendo saberes, que está lá na página 128 do livrinho de vocês. Um problema muito comum nas grandes cidades são as enchentes e as doenças que elas podem transmitir. Leia abaixo um texto sobre como o uso das tecnologias pode ajudar populações em situações como essas. Prefeitura de Marechal, no estado de Alagoas, vai lançar tecnologia para monitorar sintomas de doenças causadas pelas chuvas. Então, vocês vão fazer essa leitura do textozinho aqui. A tia pede para vocês gravar um áudiozinho e colocar no grupo. Alguns estão gravando os áudios e colocando, outros apenas estão escutando o que a tia está falando e não está fazendo a leitura, não é? E logo após, nós vamos ver o seguinte. Observe na próxima página um cartaz que mostra os sintomas de doenças causadas por enchentes e alguns cuidados que devem ser tomados em caso de inundações. Aqui nós temos um cartaz que é cuidado após enchentes e a água de enchentes pode transmitir doenças, aparecer sintomas como tem febre e calorias, diarreia, náuseas e vômitos, dor nos músculos ou dor no corpo, ferimentos, cansaço, dor de cabeça, olhos e peles amarelada. Então, assim, as fezes escuras. Então, a gente observa que essas grandes enchentes, elas trazem muitos danos na vida das pessoas, né? Infelizmente, é uma falta de estruturação do local. Aí nós temos um cartaz, né, da Prefeitura de São Paulo sobre os sintomas e doenças e cuidados que devem ser tomados após as enchentes. O que a gente deve fazer? Aqui fala também a questão de tomar água filtrada, né, de lavar bem as frutas, de ter os cuidados, de lavar bem as mãos, né, limpar tudo direitinho. Aí está a questão. Quais são os sintomas das doenças provocadas por enchentes? E esses sintomas são de quais doenças transmitidas por enchentes? Essa questão 3, nós não vamos tá pesquisando, mas serve para a gente refletir. Quais são as campanhas realizadas pela Secretaria de Saúde na nossa cidade? Recolham o material e produzam um cartaz para ser exposto na sala de aula. Então, essa atividade aqui a tia vai pedir para vocês não realizarem com relação ao cartaz, porque o nosso tempinho está um pouquinho puxado, corrido, e nós não vamos fazer acúmulos de atividades em casa, não. Então, vocês vão responder apenas a questão 1 e 2, né? Nesse exato momento, período, a Secretaria de Saúde a campanha que vem mais fazendo na nossa cidade é sobre o combate ao coronavírus, né? Que é uma das coisas que mais necessitamos nesse momento. E agora nós não temos, né? Assumiu uma nova gestão, a gente não tem ainda ações recentes para estar discutindo a respeito. Mas ultimamente a única ação que essa secretaria vem desenvolvendo é essa ação aí do combate ao coronavírus. Então, que não deixe também de estar cuidando da saúde e da higiene. Então, a tia vai estar online. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Um abraço, meus amores. Até o próximo vídeo.